Vamos diretamente à palavra do Senhor, vamos à mensagem. Lemos aqui um texto muito interessante, muito bom, muito lindo, muito rico. Um texto onde Deus fala conosco de uma forma muito forte, muito intensa sobre o tema em que nós vamos abordar hoje. A Bíblia diz e nos fala aqui acerca de um homem chamado Saul, que segundo a palavra do Senhor foi o primeiro rei instituído como o rei de Israel. A Bíblia nos ensina então que Saul tinha o seu pai, que era, por acaso ou porventura, cuidava de ovelhas. O pai de Saul era um criador de ovelhas, era uma pessoa que tinha ovelhas, tinha jumentas, ele dedicava-se a esse trabalho. A Bíblia nos diz então que um dia o seu pai perdeu algumas ovelhas e achou por bem então chamar o seu filho e enviar esse homem chamado Saul à procura das ovelhas. Mas, segundo a palavra do Senhor, Deus tinha um plano específico e especial naquele dia para aquele jovem. A palavra de Deus nos ensina que Saul, chamando um moço que trabalhava para o seu pai, ele foi então e começou a procurar as ovelhas. Procurou e não encontrou. Até que perguntou ao jovem se não conhecia porventura um profeta naquele lugar. O jovem disse que, olha, eu conheço um profeta. E esse profeta então chama-se profeta Samuel. A Bíblia então nos ensina que Saul, juntamente com esse jovem, subiram a Ramá, que é a residência dos profetas, a ponto de encontrarem o profeta, e o profeta fala para eles aonde estavam as ovelhas perdidas. Mas a Bíblia diz que logo que Saul chega, assim que Saul chega, Deus tinha outros planos com ele. É por isso que nós lemos aqui no versículo 10, ou no capítulo 10, a continuidade daquilo que nós falamos, em que o profeta chamou Saul e, conversando com Saul, disse para ele que Deus o queria constituir como o primeiro rei de Israel. Automaticamente o profeta pegou o azeite e então ele consagrou Saul como o primeiro rei de Israel. Nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que depois então dessa unção, depois dele ser considerado rei, porque foi ungido pelo profeta, o profeta de Deus começou a dar para ele algumas instruções. E nós, como povo de Deus, nós que estamos aqui, nós que vivemos aqui, que frequentamos a igreja, que estamos na igreja, que ouvimos a palavra, devemos entender que toda instrução profética ou toda profecia, toda promessa de Deus, ela só se concretiza na vida daqueles que amam obedecer e na vida daqueles que estão abertos para a instrução divina. Existem pessoas que estão cheios de palavra, cheios de profecia, eles estão cheios de promessa, mas eles não vivem. Por que eles não vivem? Porque eles não têm instrução em como alcançar essas coisas. Você vai perceber que a Bíblia começa por dizer, o profeta dizendo ao rei, quando saíres daqui, você encontrará 2 moços, e esses moços dirão para ti, olha, o teu pai já não está interessado nas ovelhas, nas jumentas. Agora o teu pai está preocupado aonde está o meu filho. E o profeta diz para ele que quando você passar por esses homens, não presta atenção, não olha para eles, vai mais à frente, continua andando. Porque depois você encontrará mais 3 pessoas, e essas pessoas então estarão indo para Betel para adorar a Deus, e essas pessoas então terão algumas coisas nas suas mãos, mas também não presta bastante atenção a eles. Por quê? Porque depois virá um grupo de profetas. E a Bíblia diz que quando os profetas chegarem, eles começarão a entoar hinos, tambores e cânticos, e o Espírito do Senhor estará sobre você, e você profetizará com eles, e a partir deste momento a tua vida nunca mais será a mesma. Significa o quê? Nós precisamos prestar atenção que a vida de Saul não mudou desde o momento que o azeite desceu. A vida de Saul mudou desde o momento que encontrou-se com os profetas, profetizou com os profetas, automaticamente a sua vida mudou. Amado, perceba uma coisa. Muitas vezes, a única coisa que nos impede de vivermos as nossas coisas é o medo que Satanás colocou nas nossas vidas.
presença de medo, ausência de fé. Ninguém pode dizer que tem uma fé genuína quando ainda é coberto pelo medo. Você percebe, você vai entender que o Samuel começa a instruir Saul porque ele sabia que a grandeza que Saul tinha, aquilo que Saul precisava fazer, a unção que estava sobre ele, viriam pessoas que diriam coisas negativas e ele ficava parado, estagnado. Quantos de nós não fizemos porque alguém falou? Não vamos porque alguém disse? Não concretizamos porque alguém pensou? Deixa eu explicar uma coisa interessante. É bom que você aprenda a ouvir Deus nas decisões que você vai tomar. Porque quando você perceber e entender que apesar de todas as coisas, o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará. O mundo pode dizer não, mas se Deus dizer sim, é sim e ninguém pode dizer não em nome de Jesus. Aleluias! O medo causa uma atmosfera e essa atmosfera paralisa os teus sonhos. Entenda isso. O medo vai causar uma atmosfera e essa atmosfera começa a trazer dúvidas e você não faz nada. Você não anda. Você não caminha. Não há progresso. E muitos de nós começamos a dizer, mas se Deus é comigo, se Deus é por mim, se o profeta falou, se a igreja onde eu estou é viva, por que não acontece? A palavra foi lançada, mas infelizmente o medo te consumiu. Aleluias! O que acontece muitas vezes é que o que Deus espera de nós, nós não fizemos. Mas nós somos muito apressados em julgar Deus, em blasfemar Deus, porque as coisas não estão a acontecer. Aleluias! É muito fácil nós julgarmos os outros por aquilo que nós não estamos a fazer. E nós começamos a dizer, não, eu acho. Desde o momento que você começar a achar e não permitir que a palavra de Deus fala por você, você não alcançará nada. Olha só, você vai entender momentos extraordinários na Bíblia. Deus teve que usar homens extraordinários. Quem são esses homens? Você lembra quando Moisés morreu? A Bíblia diz que o povo de Deus estava praticamente sem líder, sem ninguém. Aí Deus chega para Josué capítulo 1, versículo 8, e diz assim, esforça-te e tem bom quê? Bom ânimo. Por quê? Porque os teus inimigos são muitos. Os filisteus são demais. Eles habitam toda a terra, do cananeu, do ateu, todos eles habitam tudo aquilo. Mas entenda uma coisa, tenha bom ânimo, esforça-te, porque eu coloquei os teus inimigos nas tuas mãos em nome de Jesus. Aleluias! Muitas vezes é exatamente isso que Satanás quer que você tenha. Medo de falar, medo de investir, medo de orar, medo de se entregar, medo de se consagrar. Eu já ouvi pessoas falar assim, pastor, eu tenho tanto medo que quando eu começo a orar, Deus começa a me mostrar coisas e eu fico com o quê? Com medo. Só que eu preciso dizer uma coisa para ti. Deus não quer apenas que nós sejamos uma casa de passagem. Deus quer fazer morada nos nossos corações. Deus não quer passar, Deus quer morar. Então significa que quanto mais você conviver com Deus, mais você conhecerá Ele. Mas Satanás não quer isso. Satanás quer que você tenha medo de entender, de conhecer e de aprofundar-se no Senhor. Porque quanto mais você conhece Deus, mais você percebe que não há outro Deus, não há outro poder, não há outro Espírito que está acima do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da graça, Ele é o Tudo Faz, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo. Será que eu estou a pregar para ti nessa noite? Aleluias! A Bíblia está a dizer que a palavra estava lá, a profecia estava lá, e o profeta Samuel começa a detalhar coisas, começa a dizer para ele, as primeiras pessoas, não presta atenção. Por quê? Porque você já ouviu a voz de Deus.
pessoas que vão lutar com relação à voz de Deus. Eles querem muitas vezes que você duvida da voz de Deus que você ouviu. Por quê? Porque Deus diz faça, mas eles começam a dizer, mas tem crise. Deus diz faça, eles começam a dizer, mas é difícil. Deus diz faça, mas eles começam a dizer, ninguém conseguiu. É importante que ninguém consiga, até que apareça o ungido e diz assim, o meu Deus é poderoso. Aleluias! Em Cristo Jesus nós encontramos novidades diárias, todos os dias. Em Cristo, todos os dias é uma novidade. Mas muitas vezes nós não vivemos porque ficamos com medo, com receio. O efeito do medo, ela causa uma atmosfera, e essa atmosfera te faz completamente, você fica completamente dependente de opiniões, de quê? Olha só, muitas vezes, pastor, por causa das opiniões dos outros, tem pessoas que já não querem casar mais. O que a minha família vai falar? O que a minha mãe vai falar? O que o meu pai vai falar? O que o meu avô vai falar? Deixa eu explicar uma coisa interessante. É bom que eles falem e nós precisamos ouvir. Mas agora é interessante quando Deus fala e nós obedecemos. Essas pessoas vão paralisar o teu caminho. Eles não querem que você chegue onde você é transformado. Porque a Bíblia diz que os primeiros vieram, o Senhor disse, não para. Agora, os segundos são interessantes, porque eles vêm com coisas na mão. A Bíblia está dizendo que eles vão orar, mas eles têm o quê? Esse aqui tem um pão, esse aqui tem um odre de vinho. Mas também o Senhor diz, também aqui não para. Deixa eu explicar algo interessante para você. Você que está lá em casa, você que está aqui. Quem sabe o seu verdadeiro valor não aceita qualquer coisa. Aleluias! Quem sabe o seu verdadeiro valor não aceita qualquer coisa. Significa o quê? Significa que quem tem promessa, quem tem revelação, não troca a revelação por um prato de lentilha. Não troca a graça por um prato de lentilha. Não troca a promessa por um prato de lentilha. Até pode parecer que está difícil, mas se Deus disse avança, avança. Se Deus disse vá, vá. Se Deus diz faça, faça. Porque Deus é contigo. Será que eu posso ouvir o glória a Deus? Olha só, medo paralisa sonhos, medo paralisa projetos, medo paralisa a presença de Deus. Por quê? Porque o medo é um desconhecido que quer em todo momento morar contigo. Quando você, por exemplo, está na rua, e isso é muito interessante, tem pessoas que são atropeladas porque o carro vem com tanta velocidade, aí para a sua frente, e você não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Você fica parado e o carro vem e faz o quê? Te atropela. O pior erro que muito cristão faz é ficar assim quietinho. E agora? O que eu vou fazer? Enquanto você pensa o que você vai fazer, faça alguma coisa, se faz favor. Ficar assim, parado, estático, não te levará a lado nenhum. É melhor você tentar e errar do que ficar parado sem fazer nada. Porque quando você erra, você aprende alguma coisa, sim ou não? Por que muitos de nós entendemos que isso não nos faz bem? Porque uma vez experimentamos e não foi bom. Aprendemos com os nossos erros. Agora tem aqueles que nunca fazem, têm medo de tudo. Só que o medo é um espírito. O medo provém das trevas. É por isso que Davi percebeu que alguma coisa estava errado no exército de Saul. Porque Golias estava lá embaixo a gritar. Aí Davi chega, perguntou: por que todo o exército está assim? Cara feia, todo estragado, o que está se passando aqui? Não, lá embaixo tem um gigante. Davi perguntou: vocês viram o gigante? Não, mas estamos a ouvir o tom da sua voz.
que isso significa? Todas as vezes que Satanás quiser agir, primeiro virá com barulho. O médico vai dizer tens câncer. O banco vai dizer não tens dinheiro. O não sei o que vai dizer. Por quê? Porque o medo quer que você fique paralisado. E ele deixa aí e diz assim: seu incircunciso, você não sabe em que nome eu vim. Você veio com força por força, mas eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso. Você não pode dar passo quando você tem medo. E a Bíblia diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei as obras da minha fé. Significa o quê? Existem a fé, ou as obras da fé, e existem a fé que gera obras. Ou melhor, nós vamos perceber que tem muita gente que tem fé. Tem quê? Fé. Tenho fé. Deus vai mudar minha história. Deus vai mudar minha vida. Esse ano eu não vou fazer mais isso. Deus tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, tanta fé. Fica empanzinado, fica cheio de fé, mas não faz nada. Mas existem aquelas pessoas, você percebe, essa pessoa é estranha. Parece que ele não crê muito, mas ele faz muitas coisas. Aleluias. Uma pessoa sem fé, ou uma pessoa com fé sem obras, não tem muito valor. Agora, uma pessoa que tem pouca fé e muitas obras, que entende que tem coisas que Deus me dá e tem coisas que eu apresento a Deus, essa pessoa é perigosa. Porque a qualquer momento a porta vai se abrir. A qualquer momento a resposta vai chegar. A qualquer momento, deixa eu dizer uma coisa para ti. Às vezes você deve prestar atenção para aquelas pessoas que, mesmo não tendo, eles continuam buscando. Ele não tem, mas está sempre a orar. Ele não tem, mas está sempre a procurar. Está difícil, mas está sempre a buscar. Você vai perceber que em algum momento há uma porta que vai se abrir. E quando essa porta se abrir, todo mundo vai falar: parecia um maluco, mas é ele que o Senhor escolheu para abençoar essa nação. Aleluias. Não vai dar. Não é possível. Não é possível. Deixa assim. Tudo bem assim. Não, deixa eu explicar uma coisa para ti. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. Quem crê, tudo é o quê? Possível. O segundo grupo de pessoas, eles querem trocar promessa com comida. Querem trocar promessa com coisas. Querem trocar promessas com propostas. Então eles começam a dizer: olha, se você vir, eu vou te dar isso. Se você estar aqui, eu vou te oferecer aquilo. Mas quem tem promessa não aceita qualquer coisa. Tem que saber o valor de Deus que você busca. Quando você sabe que não, Deus me chamou, Deus me buscou, ou Deus falou comigo, Deus me orientou, então você está quieto. Tudo ao seu redor parece que está estragado, mas você está quieto. Porque você sabe que o Deus que me chamou a qualquer momento vai abrir essa porta. O Deus que me chamou a qualquer momento, isso vai acontecer. O Deus que me chamou a qualquer momento, haverá solução para o meu caso, para a minha causa. Então significa o quê? Você começa a perceber: medo, vai embora, quero mais de Deus. Ah, não é possível, essa boca cala-se. Eu quero ouvir a boca que diz que tudo é possível para aquele que está em Cristo Jesus. Ah, posso ouvir o glória a Deus da igreja? Porque ele já tinha unção. Já tinha o quê? Já estava ungido. O azeite já estava lá. Mas agora, para viver esta unção, a promessa já está lá. Agora, para viver essa promessa, alguém aqui já passou por um cemitério? Acho que todos, né? Quando você olha para aquelas campas bonitas, qual é a impressão que te dá? Você fala assim: meu Deus. E você depois começa a ler as campas e fala assim: só com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. Sabe o que eu quero dizer para você? Lá tem muita gente com sonhos. Morreram com os seus sonhos.
E tem pessoas que ainda estão vivos, mas têm medo de viver aquilo que Deus preparou para eles. Quem tem promessa de Deus não morre não. Sabe quem é que não morre? Aquele que é ousado. Aquele que é ousado, que não olha para as circunstâncias, mas diz assim: se o meu Deus disse, eu vou fazer. Porque uns esperam no Senhor. Começa a dizer: acho que Deus vai enviar um arcanjo, acho que Deus vai enviar um anjo, acho que Deus vai enviar um serafim. Não é que você começa a perceber que a tua vida já não é mais a mesma coisa, que o teu corpo começa a mudar, começa a sair umas barbitas brancas, você começa a dilatar um pouquinho, é processo natural. E você fica ali: agora estão a me bruxar muito, estou cheio de promessa. Tem muita gente assim, só te conta das promessas. Olha, me profetizaram, me falaram. Quando é que você recebeu essa profecia? Em 2012, está engavetado, aleluias. Recebi mais uma em 2014, disseram mesmo que eu vou casar. Recebi. Todos os profetas estão a dizer mesmo que eu vou casar. O que é que ele está esperando? O anjo, o arcanjo diz assim: oh, minha serva, meu servo, eu agora vim trazer a promessa que o profeta disse na tua vida. Existem momentos que você deve bater forte. Bater o quê? Você deve bater forte até a porta se abrir. Porque aquele que te prometeu já disse que a porta vai abrir. Significa que está difícil, bate. Tá, não é impossível, bate. Não, parece que não está, dá, bate. Quanto mais você bate, um dia você vai contar testemunho. Aleluias. Agora deixa eu lhe explicar algo interessante. Saul gostava de dormir, sabia isso? Saul gostava de ficar em casa relaxado. A própria Bíblia diz, não é só o que estou a dizer, ele era um homem esbelto. Ele tinha ombros largos, cabelo comprido, era bonito Saul. E ele não esperava que enquanto procurava ovelhas, Deus tinha projetos para ele. Então às vezes o Senhor nos tira da nossa zona de conforto para nos abençoar nesse lado. Então muitas vezes quando nós começamos a ver que a vida está muito parada, é porque alguma coisa não está a funcionar em nós. Não espera o emprego na tua casa, na tua cama. Para com isso. Ninguém vai te ligar e dizer que tem vaga. Procura. Enquanto você estiver a procurar, olha pelas lojas. Você vai encontrar uma loja. Aqui tem vaga. E quando você vê que aqui tem vaga, lembra-te que o Senhor te disse que vai te abençoar com um emprego novo em nome de Jesus. Aleluias. A persistência faz com que você tenha mais domínio, mais maturidade, mais graça. Não, ele tem sorte. Não existe sorte, esqueça isso. Existem homens com fé, mulheres com fé, que dizem assim: eu estou aqui, mas não quero isso não. Eu sei que Deus pode fazer mais. Pessoas que vivem abençoando a sua própria vida. Nunca diga eu sou maldito, diga eu sou muito abençoado. Aonde eu colocar a planta da minha mão haverá prosperidade. Aonde eu colocar a planta do meu pé haverá prosperidade. Quando eu for falar com alguém, as portas vão se abrir. Assim como José achou graça diante dos olhos de Potifar, os governantes dessa terra também acharão graça na minha pessoa em nome de Jesus. O meu diretor achará graça em mim em nome de Jesus. O meu chefe achará graça em mim em nome de Jesus. Muita gente será despedida, mas eu serei promovido. Já sou mesmo azarado. Sou azarado eu. Aí o diabo começa a falar: não é que você é mesmo. Sou mesmo tão feio. Não é que você é mesmo. Olha para o espelho. Se você achar que é feio, profetiza beleza. Se faz favor. Está na casa do profeta, não está? Quando você olhar para o espelho e os teus olhos começarem a te enganar, você diz assim: uau, que coisa ruim que está dentro de mim.
Pai, profetizo aquela beleza que eu sempre quis. Aleluias. Quando o teu interior começar a transformar-se, tudo ao seu redor vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque tem pessoas ou tem circunstâncias, você está no lugar certo, mas você é a pessoa errada. Pastor, o que é que o pastor está a falar? Olha só o que me fizeram. Olha só o que me falaram. É tanto pastor falso. É verdade, nós somos muitos, mas também tantas ovelhas falsas. É fácil falar assim: agora o evangelho dá não sei o quê, esses jovens, aqueles jovens. Até pode haver, mas também existem muitas ovelhas falsas. Ovelha camaleão está sempre a mudar de cor. Pensei que ia ouvir o glória a Deus da igreja. Uma ovelha que está sempre a mudar de cor é uma pessoa que não tem tempo para ouvir a instrução do homem de Deus. Então a questão não está apenas na promessa, você precisa de instrução em como viver isso. É por isso que a Bíblia vai dizer: a sábia edifica, a tola faz o quê? Destrói. Por quê? Porque a sábia, assim como está a dizer sábia, vem com instrução, com sabedoria. Quando você tem essas coisas, então você sabe o momento certo de falar e o momento de você ficar calado. Você sabe o momento de você ir, o momento de você ficar quieto, ficar calmo. A própria Bíblia nos diz que nós devemos estar atentos aos sinais. Aos quê? Então significa que toda pessoa que tem o Espírito de Deus precisa entender isso. Não seja uma pessoa que não entende o que Deus está a fazer. Por quê? Vai chegar um tempo que você precisa discernir. Se eu falar agora vai dar problema, né? É tipo lá em casa, eu e a esposa, você e a esposa. Já veio do serviço toda estressada. Essa cidade também, às vezes, já está todo torto, tudo estragado, já está mal. Cheio de raiva, bateram no carro dele. O dinheiro que ele tinha caiu, já está mal. Vem frustrado e diz assim: nessa casa aqui. A mulher sabe dizer assim: amor, está tudo bem. Como é que foi o trabalho hoje? Só me estressa. O meu chefe só me estressa. Eu não sei que só me estressa. A sábia permanece assim: amor, vai ficar tudo bem, aleluias. Não é que ele depois vai na tua comida, você já preparou aquele preparaste bem perfeito. Ele já está chateado. Está salgado isso. Não meteram água na mesa. Não. O que é que vai acontecer? E você começa a dizer: só reclama, seu ingrato, seu não sei o quê. Ele vai arrumar a mala e vai embora. E sabe, ele vai dizer o quê? Deixei ela porque ela não me respeita. Tem promessa para casar? Tem a instrução para manter a pessoa do teu lado. Então a sabedoria vai te dar esses passos. De você perceber, está chateado demais, espera um pouquinho mais, espera, relaxa, calma, bebê. Não, espera, marido, calma, aleluias. Calma aí, está tudo bem, está tranquilo. Mas ele está chateado. Aí depois ele vai dormir, vai quê? Descansar ou ficar na TV, assistir uma televisãozinha. Você olha para ele e fala assim: demônio está saindo devagarinho. Aleluias. Mas tem irmã que diz assim, e eu estou sempre a dizer isso. Eu conheço poucas pessoas, talvez não conheço dois homens que dizem: a minha mulher é endemoniada. Mas conheço muitas mulheres que dizem assim: pastor, o abençoado lá em casa está endemoniado. Significa o quê? A sabedoria vai nos dar o momento certo para nós poder fazer as coisas. Porque o demônio vai abrir portas, há brechas que ele vai tomar.
E você vai perceber que depois vai começar a dizer, não, o meu problema é mesmo o espírito familiar. Pode ser má educação, sabia isso? Ah, não sei se eu estou a pregar para essa igreja hoje. Você acha que é sempre o demônio? Qual é o demônio que não se expulsa? Que maldição é que não tem fim? Você não está na igreja. Não estamos a pregar a palavra para ti. Não estamos a fazer jejum. Não estamos a dar instrução. Por que que o demônio não vai? Aleluias. Sabe por quê? Porque tem coisas que no espírito familiar é mesmo educação. Apressado ao falar, apressado ao agir, apressado em pensar. Calma. Fica quieto no instante. Observa, analisa. Você conhece melhor a pessoa com quem você está. Então calma. Quando tiver, beba um copo com água. Relaxa. Não pode ter boca só que relaxa. Não. O problema dele não é contigo. O problema dele é com os problemas dele. Mas ele quer descontar em alguém. Ou ela, né? Porque também tem irmãs que gostam mesmo de... Aleluias. Se você não vigiar, quando assustar, já te pegou aqui. E já te cravou aqui com a unha. Aleluias. Aí o irmão vai trabalhar no dia seguinte, óculos pretos. Está no escritório, óculos pretos. O que aconteceu, irmão? Não, estou com uma enxaqueca do diabo. Afinal, ela aqui tem uma marca de onça. Aleluias. O medo que você tem de perder as coisas que Deus te deu será o principal motivo que fará com que Satanás entre na tua vida. Não sofra por algo que ainda não está a acontecer. Tudo tem o seu quê? O seu tempo. Mas ele é muito assim. Se eu casar com ele vai ser assim. Se eu falar assim vai ser assim. Calma. Você não é profeta, você não prevê, você não faz. Calma. Entrega na mão de Deus, faça jejum, ora mais, faz favor. Entrega na mão de Deus, aprenda a profetizar graça sobre a sua vida. Aprenda a mudar a sua própria história, dizer assim, eu sou capaz porque Cristo está comigo. Aleluias. Você vai viver coisas agora que você não devia ainda viver. Começas a prever coisas. Eu sempre digo assim, quando você já tem uma ideia predefinida sobre alguém, né? Quando alguém sabe que você não presta, ainda que você peça desculpa, ele não quer saber. Porque ele já, a cabeça dele diz assim, eu não quero, porque ele não quer, não presta. Então às vezes é uma loucura você tentar justificar coisas para pessoas que já têm ideias predefinidas sobre você. O que você faz? O justo não se justifica. A verdade sempre chega para quem está em Cristo Jesus. Aleluias. Quem te justifica é quem? É Deus. E não toda hora. Sabe, só estou a ligar para dizer que eu não fiz. Estou a ligar para dizer que eu não falei. As pessoas sabem. Só que umas ignoram. Então tenha paz, alegria sobrenatural na presença de Deus. Aleluias. Às vezes você tem algo pequeno, Deus quer dar mais. Deus quer dar o reinado, mas as pessoas estão a oferecer quê? Comida. Quer um pouco de pão? Pão é bom, mas não. Se você é filho de Deus, transforma pedra em pão. Estou com fome, mas não. Se você se prostrar, te darei todas essas coisas aqui. Poder é bom, mas não. Por quê? Ainda não é o meu tempo. Você está me dando um pãozinho, uma pequena. O meu pai quer me dar uma padaria em nome de Jesus. Medo de perder, medo do que falam, medo do que fazem, medo do que pensam, faz com que muitos crentes não tenham a sua vida espiritual ativa. Vão falar, vão pensar, vão não sei o quê. Ouve Deus, procura os homens de Deus. Foi isso que Saul fez. Procurou o profeta.
E quando chegou no profeta, a profeta disse, olha, quando chegar ao lado do cemitério de Raquel, porque as pessoas que causam medo têm sempre o espírito do cemitério, o espírito da morte. É por isso que eles apareceram mesmo no cemitério. O teu pai está à tua procura, mas já não quer mais as ovelhas. Agora está preocupado onde é que você vai. Não para. Não quer? Quer ser diferente? Fecha os ouvidos em algum tempo. Abra a boca para orar. Fecha isso aqui. Coloca isso no chão. Aleluias. Quando você estiver a fazer algo novo, todo mundo vai dizer que não dá, até eles começarem a te imitar. Vão dizer, não é possível, não vai dar certo. Então você fecha o quê? Não sei se eu falei aqui ou na outra igreja. Diz para o teu irmão, não anda com pessoas que não estão alinhados à tua visão. Diz, eles vão te matar, vão te deixar maluco, vão te deixar a duvidar, vão arruinar os teus sonhos. Diz para ele, quem é leão não anda com galinhas. Leão corre muito, galinha não. Antes de se alinhar, antes de se comprometer, pensa e analisa, observa e olha, e você será uma bênção na vida das pessoas, na vida do teu irmão, na vida da tua família. Bate uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Posso ouvir o glória a Deus da igreja? Me perdoa, meu irmão, mas está muito fraco. Diz bem glória a Deus. Agora gostei. Aí disseram, aqui cuiaiá. Mais uma vez, aqui cuiaiá. Aleluias. Deus é maravilhosamente bom. Agora, o medo espiritual, nós vamos orar agora. Você que está em casa, nós vamos ouvir muitos testemunhos. Você vai perceber que depois desta oração, um peso sairá de você, que é o espírito de medo. Aleluias. Tem pessoas que não dormem com o espírito de medo. Aleluias. Ela vai para a igreja, pastor, vim para orar por esse azeite aqui. Todas as semanas tem sempre azeite para orar. Tá certo. Por que você está sempre a trazer azeite? Não, pastor, tem de me dar azeite para eu esfregar no meu corpo antes de dormir, porque o marido da noite pode vir me visitar. A Bíblia diz assim, e o anjo ordenará os seus anjos, ou o Senhor ordenará os seus anjos, para que acampem ao redor daqueles que amam a quem? A Bíblia não está a dizer que o marido da noite deve acampar ao teu redor. Por que ele vem? Porque você tem medo dele. Você lhe chama, você lhe ama. É por isso que você se prepara com azeite, se tempera já. Pode vir. O azeite que você usa é já o perfume dele. Então você vai, já meteu azeite. Oh, me chamou, me convidou. Aleluias. Porque tá meteu azeite porque é para o marido da noite não vir me visitar. Tá por azeite por isso. Então ele vai dizer, já meteu azeite. Oh, tá me chamando minha Jasmine. Aleluias. Significa o quê? Em algum momento da tua vida, você precisa parar de pensar em coisas que não edificam a tua vida. Buscar na palavra, se a Bíblia está a dizer que é anjo que acampa, então você toma um banho e antes de dormir diz assim, Senhor, os teus anjos, eu os convido aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluias.
Seja bem-vindo, Deus da graça. Aleluias. Você conhece aquele tipo de crente que todo dia fala 99 o nome do demônio e uma vez o nome de Jesus? Como é que vai dar certo? Tocou na pedra, estão a me bruxar. Olha no chão antes de andar, faz favor. Aleluias. Ei, demônio, pastor, me ora, por quê? Estão a me bruxar. O meu tio, a minha tia, a minha avó. Aleluia. Comprou fato, estão a me bruxar. Comprou sapato, estão a me bruxar. Às vezes ninguém olhou para o teu sapato. Ninguém está interessado naquilo. Nós aqui estamos só mesmo para levantar a mão e dizer faz chover. E você fica na igreja assim. Já estão olhando para o meu casaco, para o meu sapato. Irmão, aqui não, aqui é casa de Deus. Aleluias. Quando você começar a dizer assim, o Senhor é a minha fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. Quando você antes de dormir fala assim, Senhor, eu te amo tanto, mas te amo tanto, meu Deus. Eu gostaria de sonhar contigo, Deus amado. Só a revelação vem de forma bruta, aleluias. Porque você aprendeu a atrair a presença de Deus e não a presença do diabo, aleluias. Mas não, já acorda a falar, bruxo, feiticeiro, O sal está difícil, mas aqui ainda pega no sal à noite, joga no teto, feiticeiro. E no dia seguinte procura a vizinha. Vizinha, muito boa noite, vizinha. Eu me esqueci de passar no mercado. O sal acabou. Se você fosse meu vizinho, eu diria, vai buscar o que você deitou ontem, se faz favor. Você que está lá em casa ouve a voz de Deus nessa hora. O Espírito Santo começa a te libertar dessa atmosfera de medo onde você estiver. A mão do diabo que entrou no seu casamento, que causou esse espírito de desconfiança, que causou esse espírito de morte, que causou esse espírito de esfriamento na sua relação. Você vive com medo, você vive atormentado, você vive desconfiado, porque você não tem paz. Começa a ser liberto aonde você estiver. A mão de Deus começa a te tocar agora. Começa a receber paz no seu coração, vida na sua casa, vida na sua família, na sua empresa. Você que tem medo de investimento, porque diz que não, as pessoas vão roubar, as pessoas vão mentir, receba paz para prosperar em nome de Cristo de Nazaré. Você que tem medo em alguma área da sua vida, tem medo de crescer porque vão te feitiçar, receba a graça do Espírito Santo e a mão de Deus esteja aberta sobre você agora. O Espírito Santo começa a te consolar agora e a presença de Deus começa a inundar o seu coração e você seja cheio da graça, seja cheio do poder, seja cheio do amor, seja cheio da misericórdia e o nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Aleluias. Ainda que eu passe ou que eu ande pelo vale da sombra da morte, posso andar pelo fogo ou debaixo da água, mas eu creio no Senhor. Se Deus me colocou na fornalha, é porque aquele fogo não me queima. Aleluias. Porque o leão da tribo de Judá, que estava com Daniel, assim que os leões naturais viram ele, o leão da tribo de Judá fez assim, shh. É por isso que eles não lhe comeram. Deus é o Senhor do mar. Jesus acalmou as águas. É o dono da floresta. É o dono do deserto. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. Aonde você estiver agora, não sei o teu problema, mas deixa eu dizer para ti, assim que o medo sair, você vai prosperar na crise em nome de Jesus.